Uma pessoa me fez a seguinte pergunta lá no Instagram, pelo direct, @TatiNãoMeObrigue. Como eu me assumo para os meus pais, para a minha família? Todo mundo que é LGBTQIA+, já se fez essa pergunta, já passou por isso, a não ser uma pessoa que venha de uma família totalmente progressista e liberal. Para a grande maioria de nós, esse é um questionamento que em algum momento vai aparecer. Seja para quem é adolescente, que está se descobrindo agora, que está se entendendo agora, ou para uma pessoa mais velha, às vezes mais de 50, 60 anos, que às vezes já é divorciado ou divorciada, já é viúva, às vezes ou viúva, e está se descobrindo agora também, de repente está se apaixonando por alguém do mesmo sexo, ou agora resolveu assumir. Seja como for, as pessoas têm essa dúvida e como que eu conto para meus pais, para meus irmãos, para meus filhos. Às vezes os filhos já são adultos, os pais são idosos. E essa é uma pergunta difícil de responder, né? Mas vamos tentar. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que é muito relativo, né? Depende muito do seu contexto familiar, né? De quem você é, de como que é a relação com a sua família. Então, não dá para dar uma resposta única que vai servir para todo mundo, tá? Então, eu vou falar a partir um pouco da minha experiência e da experiência dos meus amigos, amigas, né? De pessoas conhecidas, mais ou menos como foi o que eles fizeram, como elas fizeram e o que deu certo, o que deu mais certo, o que não deu, enfim. A primeira coisa que eu, primeiro conselho, dica que eu daria é não fazer disso, da revelação, digamos assim, não fazer da revelação um acontecimento, sabe? Tipo, não pegar um dia e falar, nesse dia eu vou revelar para a família inteira, já que eu vou ter que falar, né, que eu vou ter que ter coragem para falar, então eu vou pegar um dia que tiver todo mundo reunido e vou falar de uma vez para todo mundo. Aí você espera o quê? O Natal, né? O dia do Natal, tá todo mundo, a família inteira reunida lá em torno da mesa, todo mundo lá festejando, e você fala, olha gente, eu tenho um anúncio para fazer, tenho um comunicado para dar. E aí você vai lá e fala, né, para todo mundo que você é gay, você é lésbica, enfim. Ou leva o namorado, a namorada e faz um anúncio para todo mundo. Olha, se você tiver muita certeza, assim, pelo histórico aí, pelo relacionamento com a família, que você já sentiu que vai ter um terreno propício para você fazer isso, pode até ser. Mas normalmente isso não é legal, porque às vezes, enfim, né, você não sabe qual vai ser a reação e pode dar ruim, entendeu? Pode dar uma brigaiada generalizada e aquela data ficar marcada, virar um furdúncio. Então, assim, eu não indicaria fazer isso. O que eu acho que dá mais certo é você ir ao longo do tempo, né? Ao longo de algum tempo aí, vai depender muito da sua família, do seu contexto. Você, melhor do que ninguém, conhece seu pai, sua mãe, sabe mais ou menos, né, como eles pensam em relação a isso. Então, o melhor seria ir dando dicas, né? Assim, aos poucos, dando alguns sinais, né? Dando alguns indícios que as pessoas vão pegando, né? As pessoas vão pegando. Às vezes parece que não, às vezes parece que as pessoas se fazem assim né, desentendidas, né? Mas elas vão pegando. Então, por exemplo, comigo, quando eu me toquei de que eu gostava de meninas quando eu tinha 16 anos. Eu lembro muito bem como foi. E aí, assim, antes eu não sabia, só que eu tinha um jeitão, assim, mais masculino de ser, um comportamento mais de me vestir, né, que era visto como masculino. Então acho que a minha mãe foi ficando esperta, foi pegando, assim, umas coisas, né. Se bem que, né, não tem nada a ver, você pode ter um comportamento, se vestir de uma forma, você que é mulher, né, totalmente masculinizado, digamos assim, né, e gostar de homem. Mas a nossa sociedade entende, né, tem uma coisa, assim, de achar que se a mulher é meio masculina, usa roupas meio masculinas, usa cabelo curto, gosta de futebol, não sei, ela deve gostar de mulher. Então, eu nem tinha me tocado ainda, mas eu acho que por eu ser um pouco mais masculina, assim, a minha mãe já tinha ficado meio esperta. Tanto que às vezes ela falava comigo, principalmente depois, né, dos 15, 16 anos, ela ia falar alguma coisa de namoro, ia dar algum conselho, alguma coisa assim. Aí ela falava, olha, quando você tiver um namorado ou uma namorada, faça isso, faça aquilo, fique esperta com isso, cuidado com aquilo e tal. Então, né, eu acho que ela já estava meio ligada. Então eu, mesmo sem saber qual seria a reação dela exatamente, né, eu comecei a dar alguns indícios, entendeu? Indícios. Eu acho que, de certa forma, pelos livros que eu lia, pelos filmes que eu gostava de assistir, pelas músicas que eu gostava de ouvir, pelas cantoras que eu gostava. É isso aí. Ana Carolina já é um grande indício. Toda menina que gosta de Ana Carolina é sapatão? Claro que não. É sim, não é não. Mas, às vezes, vários indícios, vários sinais em conjunto, sabe, podem ajudar a comunicar alguma coisa. Outra coisa que hoje em dia acho que tá mais fácil do que quando eu me assumi, assim, que eu era adolescente, né? Hoje em dia nos streamings, né, na TV a cabo e tudo mais, tem, assim, um conjunto maior de filmes
com temática LGBTQIA+, para você assistir. Seja lésbico, seja gay, seja trans, enfim, tem uma série de filmes, de seriados que de alguma forma abordam a questão. Pode não ser a questão principal, mas sempre tem ali um personagem e tal. Então, de repente, você colocar aí para assistir junto com a sua família, né? E aí levantar alguns debates, comentar, né? Comentar sobre o personagem, comentar sobre um enredo ali que traz aquele relacionamento e ver mais ou menos qual que é a reação. Quando aparece alguma notícia de alguma celebridade, artistas que se assumem um relacionamento, comentar isso também, para ir tentando desmistificar algumas coisas, sabe? Desconstruir alguns preconceitos aos poucos, né? Então você traz um assunto e dependendo da reação, lógico, né? Porque tem pessoas que têm reações muito exacerbadas, muito radicais, né? Aí só você para sentir. Mas às vezes tem aí algum espaço para você ir desconstruindo, né? E pegando algum exemplo e falando e fazendo comentários, né? Tentando ir minando esse preconceito, essa homofobia aos poucos. Eu acho que é sempre legal, assim, você fazer aos poucos, porque daí você vai medindo, você vai sentindo qual é a reação dos seus pais, né? Enfim. E também, lógico que depende muito de qual é o seu contexto. Se você é um adolescente ou uma pessoa jovem ainda que não está trabalhando, não tem uma renda, ou se não tem uma renda, mas não se sente madura ou madura o suficiente para sair de casa, então você tem que levar isso em consideração também, porque pode ser que seus pais levem uma boa, mas também pode ser que você seja colocado para fora. Pode, né? A gente sabe que acontece esse tipo de coisa ainda. E aí depende, né? Se você é uma pessoa mais velha, que já é independente, às vezes que já mora sozinho e tal, né? Ou sozinha, que já tem estabilidade. Então tudo vai depender de qual é o seu contexto. Mas o que acontece, gente? Eu sempre acho que a gente tende a achar que vai ser muito mais difícil e muito mais dramático do que na verdade vai ser, sabe? Não que não haja situações super difíceis de violência, sabe? De reações muito violentas, existem. Mas a gente às vezes deixa de se assumir, né? E com medo que às vezes é um medo muito maior do que aquilo que vai acontecer mesmo, sabe? Na verdade, às vezes a pessoa, se você fala, às vezes o seu parente, seu pai ou sua mãe parece super homofóbico, às vezes pode ser homofóbico, mas quando aquela situação aparece dentro de casa, a pessoa, ela repensa, ela passa às vezes a defender aquela pessoa que se fosse uma pessoa de fora, ela estaria atacando. Dá pra entender? Ou às vezes o contrário, às vezes você tem uma mãe ali que tem um monte de amigo gay, tipo, cabeleireiro, eu adoro ele é gay, adoro, super divertido, tem vários amigos gays, mas aí se você se assume gay, aí a história já é outra. Né? Então a pessoa parece super progressista da porta pra fora, mas aí quando a coisa acontece, a situação acontece dentro de casa, aí ela já tem dificuldade para lidar. Então tem todas essas situações, só você para medir e sentir, mas a gente tem uma falsa sensação de proteção, né, de segurança quando a gente está dentro do armário. A gente acha que a gente está protegido estando dentro do armário, mas na verdade não, porque a gente vai sofrendo violências que são cotidianas, que são falas, que são comentários desrespeitosos, que é a tiração de sarro, sabe? E você tá ali aguentando tudo aquilo, aquele desrespeito, e você não se coloca. Então aquilo vai te machucando, e você não percebe. Quando você vai ver, você tá, sabe, acumulando anos de violências, porque você acha que você está protegido, mas na verdade não. Sair do armário é uma coisa que não é tão fácil, e é uma coisa que é meio cansativa, porque você tem a impressão de que você está sempre tendo que fazer. Sempre você tem que sair do armário, porque a heterossexualidade é uma coisa presumida. As pessoas sempre vão olhar pra sua cara, a não ser que você seja muito, assim, muito sapatão ou muito gay. Mas mesmo assim, viu? Mesmo assim, às vezes as pessoas vão presumir que você é hétero. E em todo lugar elas vão te perguntar, vão perguntar do seu marido, se você for mulher, vão perguntar da sua esposa, vão falar, fazer comentários. Então parece que o tempo todo, se você tem um emprego novo, né? Se você conhece pessoas novas, você tem que estar se assumindo e tal. Então, às vezes é muito cansativo, mas é uma coisa que te liberta, sabe? É uma coisa que liberta, assim, você de uma pressão, de um medo que é constante. Aquilo tem uma coisa libertadora que é muito bacana, sabe? É muito bom pra você enquanto pessoa, pra você se amar, aprender a se amar mais, se respeitar mais, se orgulhar mais de quem você é. Então, é importante que você, mesmo que pareça muito difícil e que pareça muito distante da sua realidade, que você tente, sabe? Se assumir, se organizar, assim, emocionalmente, para conseguir se assumir. Mas sempre prestando muita atenção qual que é o seu contexto, como são seus familiares, e sempre tendo em mente também que em alguns contextos não vai ter jeito. Vai ter gente que vai chegar para você e falar assim, olha, não quero mais saber de você. Você morreu para mim. É muito triste,
a gente saber disso, mas é verdade, assim, tem pessoas que vão fazer isso, tem pais e mães que vão fazer isso. Então, você tem que saber, tem que escolher, né? Tem que ver aí pra você o que é mais importante, né? Se pra você também, você acha que tá num contexto que é muito, muito difícil, muito impossível você se assumir, pelo menos pra família, então só você que vai poder saber disso, dar essa resposta e decidir. Mas uma dica é você tentar falar aos poucos, né? Você tentar dar indícios. Hoje em dia tem um monte de coisa com bandeirinha de arco-íris, né? Tem roupa, tem chinelo, tem camiseta, bottom, enfim. Às vezes você tem algumas dessas coisas para, sabe, ir dando alguns indícios e ir aos poucos tentando desconstruir essa homofobia. Mas em alguns momentos saber que, infelizmente, algumas pessoas são muito irredutíveis. É uma coisa que só você que está assistindo pode responder. O que eu posso dizer é para você não tentar fazer isso assim, principalmente se você perceber que o seu contexto não é favorável. Não chegue e de repente fala assim, acho que assim vai ser mais fácil, porque eu vou chegar, vou falar, e vai ser aquele escândalo, e vai passar logo. Pode ser também. De repente, essa é uma boa estratégia. Você chegar do nada assim na sua casa e falar, sou gay, sou lésbica, tenho uma namorada, sou sapatão, agora eu vou pegar meu violão e vou cantar. É isso aí. Mas pense bem, veja bem aí qual que é o seu território, o seu terreno, onde você está pisando. Não é fácil, mas eu espero que você tenha essa força. Mas é por isso que é importante, assim, você se conhecer, você se amar, você se respeitar, você ter orgulho de quem você é, porque nessa hora você vai estar mais forte, sabe? Para segurar a onda, seja lá o que for que você tem que fazer, né? E seja lá o que for que você tenha que enfrentar. Você segurar e falar, não, eu dou conta. Então, não deixe ninguém te dizer que você não é digno, que você não vale nada, que você é um pecador, que você tá errado, que você é isso, que você é aquilo, que você é sujo, que você suja. Não deixe, entendeu? Ame-se, respeite-se e saiba que no fundo, se alguém não te aceitar pelo que você é, na verdade não é você que não é uma pessoa digna. São essas pessoas que não são dignas de ter você na vida delas. Entende? Então é isso. Fique em paz, espero ter ajudado de alguma forma. E é isso aí. Até a próxima.